Então o que a gente está vendo aqui? Que no dia que aconteceu a ascensão de Jesus, não eram somente os 12 que estavam com ele. Eram aproximadamente 500 pessoas, de todos aqueles que tinham recebido, que tinham visto Jesus. Então era um acontecimento ali que marcou. Era um momento em que, só que, olha o que acontece. O que Jesus tinha falado? Permaneçam aqui em Jerusalém, que vocês vão receber, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E o que acontece, gente? O ser humano é incrédulo. O problema de nós não recebermos o Espírito Santo não é porque Ele não quer derramar sobre nós o Espírito dEle. O problema de nós não recebermos o Espírito Santo é a nossa incredulidade. E a raiz de todos os pecados na humanidade, nós vamos ver que foi o quê? A incredulidade. Por quê? Nós vamos ver que Adão ele peca, não é porque muitas vezes já perguntei, por que você acha que Adão, por que aconteceu a queda? E algumas falam assim, porque Adão ele foi desobediente, porque Adão ele não prestou atenção naquilo que Deus falou para ele. Negativo. A raiz da queda de Adão e Eva foi a incredulidade. Porque Deus tinha falado para eles, no dia que vocês comerem daquela árvore do conhecimento, certamente morrereis. O que eles tinham que guardar aquela palavra? Aquela palavra tinha que ser a regra de ouro para eles. Se Deus falou que se eu comer daquilo, certamente eu vou morrer, acabou, pronto, chega. Mas eles não creram. De tal maneira que a serpente foi lá falar, não, pode comer, e vocês não vão morrer não. Ou seja, daí eles foram na da serpente, ou seja, foram incrédulos a uma palavra que Deus tinha dado. E o que aconteceu? Eles são expulsos do melhor lugar que Deus tinha preparado para eles. Assim acontece com a nossa vida, meus amados. Se a gente não começar a crer que realmente há uma promessa de descida do Espírito Santo sobre nossas vidas, não adianta eu ficar falando aqui, porque nós não vamos conseguir receber nessa noite. Jesus, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo. Jesus, Ele quer derramar sobre nós um revestimento do Espírito. Ele quer derramar algo novo nas nossas vidas. Por quê? Porque Ele quer que a terra seja cheia da glória do Senhor. E para que você manifeste a glória do Senhor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. A gente vai ver um Pedro, que antes de não ser batizado com o Espírito Santo, ele é um Pedro medroso. Um Pedro que realmente chegou e falou, não, Jesus, eu estou contigo, se for lá eu vou morrer com você, eu vou quebrar tudo, eu vou para as cabeças junto contigo. Ele não tinha esse revestimento do Espírito. Não tem como você fazer grandes obras sem este revestimento do Espírito. Ele foi loucão de falar aquilo lá, ele falou na carne, não falou nem na carne, ele falou no osso. E a gente vê que ele não conseguiu cumprir aquilo que ele disse. Porque ele faltava esse revestimento. Porque, olha o que disse aqui no texto, no verso de número 8 de Atos, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Por isso que é legal a gente conseguir enxergar o original da palavra de Deus no grego. Essa palavra testemunhas aqui é a palavra martos. Martos, sabe o que é? Aquele que está disposto a morrer por uma causa. Porque a gente já vê muita gente falando assim, eu morreria pelo Evangelho. Mas se der uma dor de barriga nele, se der uma dorzinha de cabeça, ele já não vem no culto. Por quê? Porque ele não está disposto a morrer por Evangelho, porque ele não tem uma porção do Espírito Santo tamanha, que faça com que ele saia, com que mesmo em meio a uma dor, ele possa vir buscar algo diferente da parte do Senhor. Então, somente com essa descida do Espírito, nós vamos ser capazes de entregar a nossa vida para Jesus. E eu creio, meus amados, de coração, que Deus nesses últimos tempos, Ele está derramando algo novo sobre a igreja do Senhor. Há uma porta aberta para que a gente venha receber essa porção do Espírito, porque Deus quer fazer de nós, meus amados, quer fazer de nós elementos chaves para poder impactar esse bairro, para poder impactar essa cidade, para poder impactar o Brasil, gente.
É necessário de pessoas, nós estamos carentes de pessoas cheias do Espírito. Eu li uma notícia muito triste essa semana, que o número de jovens e adolescentes naquela Praça Santa Terezinha, envolvidos com droga e com bebida no final de semana, extrapolou todos os limites. Eu fui pegar um hambúrguer com meu filho ali na segunda-feira, se não me engano. Parou uma unidade do SAMU, do lado de um grupinho de jovens. Estava um menino acho que não tinha 12, 13 anos. De coma alcoólico, gente. Agora eu pergunto. Você entra no Facebook de muito crente aí, você vai falar isso aí, o culpado é o Michel Temer, o culpado é o prefeito Ortiz, gente, o culpado é nós que não estamos cheios do Espírito Santo para poder nos incomodar e ir lá impactar aquele lugar. Porque se a gente estiver cheio desse revestimento do Espírito, como eu disse, não é o Espírito Santo para a gente ficar somente, falando em línguas. É o Espírito Santo que vai fazer nos mover numa direção diferente daquilo que a gente está acostumado. Agora eu pergunto, você saiu da sua casa para vir aqui hoje, você está preparado para receber esse Espírito Santo? Você está preparado para Jesus começar a esquentar o motor dentro de você e você começar a ficar chapado, você começar a ficar louco de vontade de falar de Jesus para os outros? É isso que Ele quer fazer. Sabe por quê? Por que a gente não fala de Jesus para quem está do nosso lado, às vezes no ponto de ônibus? Porque a gente tem medo do quê? Tem medo de nos decepcionar e nos magoar. Quando esse Espírito Santo nos reveste e nos enche, a gente já não liga mais para morrer. Ou seja, o nosso ego já não tem mais não tem mais medo de morrer. Então é a hora que você olha para o cara assim no ponto de ônibus, o cara começa a falar alguma coisa, você fala, cara, eu estou ouvindo sua conversa aí, sabe quem pode resolver sua parada aí? Jesus. Aí o cara talvez vai olhar para sua cara e vai falar assim, sai fora com esse negócio de Jesus, cara, não te chamei na conversa. Sabe o que você vai quando você estiver cheio do Espírito Santo, sabe o que você vai fazer? Você vai dentro de você falar assim, aleluia, glória a Deus. Porque você já não vai ligar mais para você mesmo. Porque o que impediu Pedro de seguir Jesus foi o quê? Uma autopreservação excessiva. Ele pensou na hora, eu morrer por causa de Jesus, vou nada, eu vou preservar o meu corpinho aqui, meu corpinho de pescador. Foi isso que aconteceu. Então, a descida do Espírito Santo em nós, meus amados, tem um propósito específico. Nós sermos testemunhas daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, naquilo que Deus vai impactar a terra. E a gente tem que crer nisso. Descida do Espírito Santo sobre nossas vidas, meus amados, batismo com o Espírito Santo. Se você está buscando as Escrituras, se você está orando, se você tem sede pelas coisas de Deus, você está totalmente apto hoje a receber o batismo com o Espírito Santo. Jesus, ele está doidão querendo batizar a gente com o Espírito Santo. Ele está com a tocha de fogo na mão querendo batizar. E eu falo tocha de fogo, a gente tem que tomar cuidado, porque esse batismo com o Espírito Santo não é o batismo com fogo, tá, gente? Às vezes eu vejo gente falando assim, eu vou lá receber o fogo de Deus. Não é. A gente vai ver que desceram línguas como que de fogo, em Atos 2, que a gente vai ler daqui a pouco. Não eram línguas de fogo, era como que de fogo. Era um negócio tão estranho que eles estavam vendo, que a coisa mais próxima que o autor das Escrituras ali, Lucas, ele viu, foi parecido com um fogo. Gente, então vamos tomar cuidado, porque existem ao menos 3 tipos de batismo na Bíblia. Que é o batismo nas águas, que é um testemunho público que você recebeu Cristo na sua vida. Há o batismo no Espírito Santo, que é esse revestimento de poder que vem sobre nossas vidas, para você ficar loucão, para você ficar chapado fazendo as coisas para Jesus. E existe o batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? É um batismo de santidade na tua vida. E como que acontece esse batismo com fogo? Com luta, com prova e com tribulação na sua vida. E o que isso produz em você? Santidade. É o camarada que está andando errado, Deus começa a apertar ele. Deus começa a pegar o parafuso ali, e ele não começa a ver saída para as coisas da vida dele. Ele vai para o joelho e fala, Senhor, me mostra onde eu estou errando.
E Jesus mostra para ele onde ele está errando. Ele começa a corrigir, e daí ele corrige mais alguma coisa, vem outra lutinha, ele e Deus começa a apertar. Esse é o batismo com fogo. Um batismo que refina, porque o que o fogo faz? O fogo, quando pega o ouro, por exemplo, o ouro ou qualquer outro metal, ele começa a depurar aquele metal e as impurezas sobem todas para a superfície. E ali a pessoa que está mexendo com aquele fogo, ele arranca toda aquela impureza e aquele metal fica cada vez mais puro. E o que acontece, meus amados, na vida do crente? Quando ele está vivendo em algum pecado, o Espírito Santo começa a trabalhar e faz com que aquele pecado dele venha à tona, venha à superfície, ele confessa aquele pecado. Jesus limpa aquele pecado com o seu sangue e ele fica cada vez mais puro, apto para cada vez ser mais parecido com Jesus. Esse é o batismo com fogo. É um batismo que nunca apaga, que nunca para. Nós somos constantemente batizados com fogo. Por que o culto, após o nosso retiro, foi um culto tremendo de fogo? Semana passada foi um culto tremendo de fogo, porque nós fomos lá para o seminário, muita gente confessou pecado, muita gente confessou aquilo que estava encoberto, muita gente que deixou vir à superfície aquilo que estava contaminado dentro dele. Quando você põe para a superfície, Jesus limpa, coloca sangue em cima, e sabe o que acontece? Avivamento. A gente tem que aprender algo, meus amados. Avivamento não é nós virmos para o culto e todo mundo falar em língua estranha. Avivamento é confissão de pecado. Avivamento é novidade de vida. Avivamento é o cara que roubava, já não rouba mais. Avivamento é o cara que brigava todo dia com a esposa, já não briga mais. É isso que é avivamento, porque isso vai produzir uma onda de poder de Deus sobre a igreja. É onde a gente vai começar a ver gente ser curada. É onde a gente vai começar dívida no banco começar a ser saldada. É onde a gente vai começar a ver loucura da parte de Deus, porque Ele vai poder operar. É isso que Deus quer das nossas vidas. Então entendam que não há apenas um batismo na Bíblia. Se você for para Hebreus capítulo 6, o que vai dizer? Para que não voltemos aos rudimentos das coisas de Cristo, porque lá vai falar do quê? Do arrependimento das obras mortas, fé em Deus, doutrina de batismos. Tá? Não é um só batismo, são doutrina de batismos. Imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. É o que vai dizer lá em Hebreus 6. Então, o propósito de Jesus era esse. Era fazer com que houvesse um derramamento sobre essas pessoas. Agora, de novo, quantas pessoas ouviram e viram tudo isso que estava acontecendo? Aproximadamente 500 pessoas. Agora vamos para Atos, capítulo número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, não era um vento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus esses que estão aí? E como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos
atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O que acontece, meus amados? A gente vai ver que 500 pessoas ouviram aquilo que Jesus iria fazer, aquilo que Jesus queria operar. E quando a gente entra aqui em Atos dos Apóstolos, eu até esqueci de ler para vocês, capítulo 1, verso 15, eu leio bem rapidinho para vocês. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se de uma assembleia de umas 120 pessoas. Então nós vamos ver que 500 ouviram. Mas quem que foram? 500 ouviram que para ficar em Jerusalém até que do alto vos fosse revestido de poder. Agora, quantos que estavam reunidos buscando essa promessa? 120. Imagina só, 500 ouviram. Era para que naquele momento essa primeira leva de batizados com o Espírito Santo fosse de quê? 500 pessoas. Mas quantos estavam buscando? 120 pessoas. Por isso que eu falo, meus amados, depois de nós termos uma base nas Escrituras, o que mais vai ser necessário para nós, sabe o que é? Perseverança para buscar esse batismo no Espírito Santo. Vai dizer que esses homens entraram dentro daquele cenáculo e ficaram ali durante 10 dias. E era muito tentador sair dali, sabe por quê? Porque estava rolando uma festinha lá fora, a festa de Pentecostes. Era uma festa sagrada para os judeus. E o problema é isso, muitas vezes nós nos preocupamos muito com os movimentos que a religião vai fazer. E nós esquecemos o quê? De perseverar naquilo. Ô, Léo, Deus te abençoe, viu? O ar-condicionado está quebrado aqui hoje, estou suando demais aqui. Então, a gente se preocupa muito com as festividades. A gente se preocupa muito com os movimentos que vai ter. E a gente esquece das promessas que Deus fez para a nossa vida. Essa promessa aqui, meus amados, é real para nós. Essa promessa de ser batizado com o Espírito Santo é real e válida para nós até nos dias de hoje. Deus tem muito melhor para nós. E a gente tem que fazer as nossas escolhas. E as suas escolhas vão definir aquilo que vocês vão receber de Deus. Hoje mesmo, adoro o pastor Luciano Subirá. E hoje ele está pregando lá na Poema. Tinha comprado o ingresso para poder ir para lá. Mas eu entendo que Deus me deu uma missão. Eu entendo que muitos de vocês saíram da casa de vocês para estar aqui. E o que eu falei? Não é o Luciano Subirá que vai me dar alguma coisa. Eu fazendo algo para o meu Deus, vai ser muito valioso, eu vou receber muito mais de Deus se eu vir aqui ministrar para aqueles que querem ouvir, do que eu ir lá receber do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá é uma referência para mim. Quem me conhece de perto sabe que ele é o cara que me abriu o entendimento das coisas. Foi um cara que foi usado por Deus. Mas em primeiro eu tenho que buscar a promessa que Deus tem para mim. E a promessa que Deus colocou no meu coração, que aqui é um lugar de bênção, que aqui é um lugar de pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo, que aqui é um lugar de pessoas que vão impactar esse bairro que precisa muito de Jesus. E daqui, meus amados, tem que ser o quê? A nossa base de lançamento daquilo que Jesus vai fazer. Não querendo ser presunçoso, eu sei que aqui tem pessoas que eu poderia colocar no meu lugar aqui, poderia colocar o André, poderia colocar o Marcos, poderia colocar alguma outra pessoa aqui. Mas se Deus deu essa missão para mim, eu tenho que vir aqui cumprir essa missão, porque isso vai mostrar que eu sou crente, que eu creio na promessa que Deus fez para a minha vida. E quando você mostra para Jesus que você crê naquilo que Ele prometeu para você, você atrai o favor de Deus, porque Deus Ele não atende a necessidade da tua vida, Deus Ele atende a tua fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que dele se achegue, creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, se você está buscando o Senhor aqui essa noite, você é apto a receber do Espírito Santo.
O Senhor, é necessário que você seja cheio do Espírito Santo. Quando a gente vai ver em Mateus, no capítulo 7, que vai se repetir esse texto também em Lucas, que vai dizer que Jesus falando que mesmo vós, sendo mau, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deixa eu ver se é Lucas 18 ou é Lucas 11. Eu acho que é Lucas 11, deixa eu ver. Aqui, Lucas 11, desculpa, tá, gente? 11, a partir do verso 9. Vai dizer assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Quando a gente vai ler em Mateus, vai falar assim, dará aquilo que lhe os pedirem, mas eu gosto dessa versão de Lucas, porque ele fala, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Por quê? Porque se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Se tiver o Espírito Santo, você tem tudo. O Espírito Santo é uma ferramenta, é uma pessoa que caminha conosco. Ele é a parte poderosa de Deus que caminha de nós, que vai fazer com que nós cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. E agora eu pergunto para você, existia algo que parava Jesus? Se a gente não for cheio do Espírito Santo, meus amados, em primeiro lugar, a gente não vai conseguir o quê? Passar pelas adversidades da vida. E a adversidade da vida vai ser algo que vai vir em nós, que vai fazer com que, como eu disse, que aquele batismo com fogo, ele venha nos batizar, para que a gente venha realmente sermos batizados com o Espírito Santo. Se você entrou aqui em prova de tribulação, se você tem sido incomodado pelo Espírito Santo a confessar pecado, se você tem sido espremido pelo Espírito Santo, através do quê? De tentações que muitas vezes o diabo vem trazer para a tua vida, se você tem sido tentado nas áreas que são vulneráveis na tua vida, eu quero te dizer uma notícia muito boa. Você está muito próximo de ser batizado com o Espírito Santo, se você buscar isso. Você está muito próximo de ser batizado com o Espírito Santo. Se você estiver passando por provas, se você estiver passando por momentos em que você tem confessado pecados, você está muito próximo de ser batizado com o Espírito Santo. Ah, pastor, está tirando isso da onde? Vamos lá. Lucas, capítulo número 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus para o deserto? Espírito Santo, não foi? E Jesus, ele estava como? Cheio do Espírito, né? Cheio do Espírito, meus amados, não é ser batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito, todo mundo, é dever de todo crente buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque se você for conduzido para um deserto, sem estar cheio do Espírito Santo, você vai sucumbir.
Por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Isso é diferente de sermos batizados com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é ser revestido de poder. Agora olha aqui que está escrito aqui. Jesus, ele foi conduzido pelo diabo ao deserto. E o que ele foi lá? Tentado. Ele foi o quê? Foi num lugar onde ele foi levado para ser o quê? Ter um batismo com fogo. Porque ali o inimigo, o diabo chegou diante dele falando, oferecendo um monte de coisas. Por que ele estava cheio do Espírito? Porque ele sabia muito bem de quem ele era filho. Quem é cheio do Espírito Santo sabe exatamente de quem é filho. Ele não sabe que ele é crente, ele sabe que ele é filho. Quem é cheio do Espírito Santo tem a segurança de ser filho de Deus. Porque aonde Satanás foi atacar Jesus, se tu é filho de Deus. A tentação de Satanás com Jesus não foi no pão, não foi no pináculo do templo, não foi na glória do mundo, não. Pode ver em toda frase que o diabo lança sobre Jesus, havia uma frase comum. Se tu és o Filho de Deus. Por que Jesus tinha essa segurança? Porque um pouco atrás, quando ele tinha sido batizado, o Pai disse para ele, tu és meu filho em quem tenho prazer. Aprenda uma coisa aqui nessa noite. Por mais que você esteja caminhando por vales tortuosos, por mais que você esteja torto, o Pai diz aqui para você nessa noite, você é filho do Pai em quem o Pai tem prazer em você. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, porque nós estamos buscando um batismo do Espírito Santo. E talvez seja necessário você passar por um batismo com fogo antes disso. E o que vai determinar você conseguir passar por esse deserto na tua vida é a segurança que você é filho de Deus. Filho amado do Pai, não é qualquer filho não. Filho especial do Pai. É isso que vai garantir a tua vitória. Vai falar que durante 40 dias Jesus passou ali, não comeu, e foi tentado pelo diabo. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós somos tentados, cheios do Espírito Santo. E aonde você se pergunta, Senhor, mas eu tenho te buscado. Senhor, mas eu tenho orado. Senhor, mas eu tenho ido no culto. Senhor, mas eu tenho jejuado. Senhor, mas eu tenho lido a Bíblia. Amém, glória a Deus. Isso são ferramentas maravilhosas para você passar por esse deserto. Você está fazendo a lição da maneira correta. Por isso que ele pode levar você pelo deserto, porque você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que lê Bíblia, você é uma pessoa que jejua. Ele não vai jogar qualquer outro lá, porque senão o cara vai morrer. O pai sabe o filho que tem. 2 Timóteo, capítulo 2, vai dizer, o Senhor conhece os que são seus. Agora olha que legal no verso de número 14. Depois que Jesus tinha passado por tudo isso. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aleluia. Você quer ser cheio do poder do Espírito? Passe com perseverança pelos desertos da vida, que você vai ser cheio do poder do Espírito. Os discípulos, quando foram batizados com o Espírito Santo, aqui em Atos, capítulo número 2, eles tinham o quê? Estavam passando por uma prova. Aquilo que eles criam tinha sido desmoronado, e Jesus estava construindo uma coisa totalmente diferente. Os romanos estavam caçando esses homens, eles estavam sendo oprimidos, e eles estavam passando nesse momento em que o diabo estava o quê? Apertando o negócio para cima deles. Mas na verdade, quando o diabo está te apertando, gente, quando as coisas estão acontecendo de maneira como você não previu, como diz Pedro, quando algo surpreendente começa a vir sobre tua vida, acalma o teu coração. É o diabo que está tentando, sim, mas é Deus querendo conduzir você a um batismo com o Espírito Santo. É uma promessa do Senhor, Ele necessita que você seja cheio do Espírito Santo. Você seja cheio não, que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque a gente vai ver um Pedro, voltando para a vida de Pedro, que não conseguiu negar Jesus, que negou Jesus, não conseguiu manter a palavra firme com Jesus. Mas depois que ele foi cheio, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, depois que ele creu juntamente com os 120, na promessa que o Pai tinha falado,
a gente vai ver o quê? Um Pedro que começou a pregar, e numa pregação o cara ganhou 3.000 almas para Jesus, gente. Pode pegar qualquer pregador aí, pode pegar Billy Graham, pode pegar esses caras que pregam para a multidão, para ganhar 3.000 numa cajadada só, não é mole não. Não era ele, não era Pedro, por quê? Porque ele estava batizado com o Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, já não é mais você que atua, é Deus que atua para você. O problema é que a gente está tentando fazer a obra de Deus sem ser batizado com o Espírito Santo. O problema é que a gente foi ensinado em algumas escolas por aí, perde tempo com esse negócio de batismo com o Espírito Santo não, que é só para você ficar falando em língua estranha, que nem esses bobos se espenteca por aí. Esquece essa história, gente, é muito mais profundo. Sai dessa superfície que as pessoas falaram para você. Batismo com o Espírito Santo é muito mais profundo, vai mexer com a sua essência, vai mexer com as suas verdades, vai mexer com tudo. Você vai começar a pregar de dentro para fora. Pedro não atingia as pessoas antes, por quê? Porque pregava de fora para dentro. Isso não vai conseguir acontecer, era de fora para fora, até nem era de fora para dentro. Mas quando a gente recebe isso que o Pai prometeu para nós, a gente vê as coisas acontecendo de forma sobrenatural. E para que a gente possa ver o sobrenatural acontecendo, primeiro você tem que fazer o quê? O natural. E o que é o natural? É o Pai falar alguma coisa para você e você crer. Você acha que os 380 restantes, amém, glória a Deus, você acha que os 380 restantes não chegavam para aqueles 120 e talvez ficasse olhando para eles e batesse lá na porta e falava: cara, já faz 2 dias que vocês estão aqui trancados buscando, vamos lá para a festa, tá rolando cabrito assado lá, rodo, vamos lá para a festa, tá rolando dança lá, vamos lá para a festa, o negócio tá pegando, a multidão tá lá, vocês vão ficar aqui que nem bobo buscando isso? E passa 1, passa 2, passa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Mas quando deu o 10º dia, gente, que acho que aquela galera lá que estava chamando eles já tinha até cansado, falou: não vamos perder mais tempo que esses 120 aí não. O negócio começou a tremer ali dentro. O negócio começou a acontecer de forma sobrenatural. E os camaradas começaram, sabe o quê? A falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Agora veja o propósito, eles não estavam falando em línguas simplesmente por falar. Eles estavam falando em línguas para que as pessoas que viram aquele movimento todo, aquelas pessoas que começaram a ver que algo diferente estava acontecendo, correram lá para ver. Os 380 que tinha caçoado deles, voltaram lá para ver o que estava acontecendo, porque algo começou a acontecer. Acho que viram gente na janela fazendo assim: vamos correr para lá, porque alguma coisa está acontecendo. E na hora que eles começaram a olhar, eles viram as pessoas falando em outras línguas, falando algo sobrenatural, mas dentro do coração deles, eles entendiam aquilo que Deus estava querendo comunicar. Ou seja, algo totalmente diferente do que aconteceu em Babel. Na Torre de Babel, o povo quis edificar o seu próprio nome. Eia, vamos erguer uma torre e faremos o nosso nome célebre. E Deus, vendo na visitação do Senhor ali, disse: o homem se tornará muito poderoso. Vamos dividir e confundamos a sua língua. O povo é dividido, as línguas são confundidas. Por quê? Porque os continentes são separados e começam que uma divisão entre nações. Você pegar no original hebraico, na verdade as línguas se dividiram porque houve um grande terremoto e o continente, que era uma crosta só, se dividiu. E as línguas não foram mais as mesmas. Houve uma divisão porque o homem era egoísta, porque o homem não creu naquilo que Deus tinha falado, porque a ordem de Deus foi o quê? Cresçam e se multipliquem. E às vezes, para a gente crescer e multiplicar, a gente tem que deixar as nossas vontades de lado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ao passo que esses homens que subiram naquele cenáculo, eles disseram: nosso nome já não vale mais nada, vamos buscar aquilo que Cristo falou para nós.
Porque com certeza, no meio do povo que estava lá nas festas, disseram: essa turma aí não vale nada não, ficaram lá, orando lá que nem bobo lá, buscando. Fica indo no culto quarta-feira, ouvindo a palavra que o pastor fica falando. Pode ter certeza que vai ter gente que vai falar isso. Mas você está perseverando na promessa que Deus prometeu para você. E não é uma promessa de agora. É uma promessa que vem lá, como Pedro começa a pregar. Isso que vocês estão vendo aqui. Porque aquela galera chegou e sabe que a primeira coisa que eles falaram? Esse povo aí está tudo chapado, o povo está tudo embriagado. Mas ao passo que aqueles que estavam fora achavam que todos estavam embriagados, aqueles que estavam ali dentro, onde nós vimos que ali tinham cretenses, tinham romanos, tinham elamitas, tinha povos de todos os lugares, um começou a entender o outro. Ou seja, lá em Babel o povo é dividido, ali o povo une-se numa única linguagem, a linguagem do Senhor. Foi uma linguagem diferente, não foi uma língua estranha para oração, foi uma língua estranha para edificação de um ao outro. Porque nós vamos ver que existem 3 formas de línguas estranhas. Por isso que às vezes as pessoas falam mal das coisas. As pessoas não estudam as coisas e começam a falar que língua estranha não existe, mas a língua estranha se divide em 3 aspectos. Eu vejo pessoas falando mal de dízimo muitas vezes. Fala, o dízimo na palavra de Deus fala que é de 3 em 3 anos, levar não sei para quem. Gente, tem no mínimo 3 formas de dízimo na Bíblia. Aí pega um bobão na internet que pega um texto isolado na Bíblia, fica pregando, falando: vocês que vão na igreja dar dízimo, vocês são tudo trouxa. Trouxa é ele que não sabe ler a palavra de Deus. Trouxa é ele que não estuda. Foram reais essas línguas estranhas, porque Deus queria comunicar algo novo para o teu povo. Deus queria fazer algo novo no meio daquela turma. E Pedro começa a falar: isso que vocês estão vendo aqui hoje não é embriaguez de ninguém, isso aqui não é loucura de ninguém, isso aqui é uma promessa que foi dita por Joel. Gente, Joel viveu aproximadamente 800 antes de Cristo. E lá em Joel 2:28, o que vai dizer? Vamos lá para Joel 2:28. Naqueles dias derramarei Joel 2:28. Olha o que Deus fala para nós. E vamos olhar, eu vou mostrar para vocês alguns aspectos do tamanho daquilo que Deus quer fazer em nós nessa noite. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha o detalhe dessa palavra, porque às vezes eu vejo pessoas falando, às vezes uma palavrinha errada que muda todo o contexto da frase. Aqui ele vai falar: e é que acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu já vi pessoas falando que derramarei do meu espírito. Do meu espírito não é a maneira correta de falar, porque do meu espírito dá uma impressão que o Senhor está derramando uma parte dele sobre as pessoas, como se Deus pegasse uma partezinha e falasse: isso eu dou para eles, o resto fica para mim. Mas aqui não, o texto original vai dizer que ele derramará o espírito dele, ou seja, não é parte A, não é parte B, é todo o espírito de Deus habitando dentro de você. É tudo. É tudo, por isso que não tem limites. Por isso que lá em Babel Deus falou assim: eu vou parar esses caras, porque eles, olhando para eles mesmos, eles não têm limite naquilo que vai fazer. Porque é muito poderoso aquilo que Deus tem para nós, meus amados. É muito poderoso aquilo que Deus quer fazer através de nós. Por isso a gente tem que receber isso com muita responsabilidade. Não é para exibicionismo, é para nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. É isso que Ele quer fazer. Isso está disponível para nós no dia de hoje, meus amados. Você crê nessa palavra?
Você é capaz de crer nisso? Você é capaz que Deus, Ele pode batizar você com o Espírito Santo nessa noite? E você é capaz de crer que se Ele não batizar hoje, Ele pode batizar você lá na tua cama, Ele pode batizar você semana que vem, pode batizar você domingo, mas você crê que Ele pode fazer isso da maneira como Ele quer e quando Ele quer? E Ele quer fazer o quanto antes. E o que vai determinar isso, meus amados, é o nível da sua crença, é o nível da sua fé. Eu, quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, sabe o que eu fazia? Eu tentava bancar um santinho. Então, eu chegava para perto do meu pastor, eu ficava fazendo ceninha para ele, que eu era o cara que fazia, que eu era o cara que orava. E sabe o que acontecia? Quando eu ia lá buscar nas vigílias o batismo com o Espírito Santo, nada acontecia comigo. Eu estava indo para mais longe do Senhor. Mas no dia que Deus começou a mostrar para mim que esse não era o caminho, eu comecei a mostrar quem eu realmente era. Deus olhou para mim e falou assim: esse é o filho amado que eu muito me agrado. Pecador do jeito que é, mas confessando o pecado e buscando a santidade. Agora sim eu começo a trabalhar em você. Eu já dei o testemunho aqui numa vigília, uma vigília tranquila. O cara só colocou a mão na minha cabeça e falou assim: fala. E muitas pessoas que estão aqui hoje, eu já disse, não sei se elas estão aqui, eu já disse isso para tanta gente. Tem gente que é só abrir a boca e falar, já está dentro de você. Porque isso é uma linguagem, a questão, pelo menos a questão das línguas estranhas, é algo que Deus quer colocar em você para que a sua oração seja mais eficaz. A oração como línguas para edificação pessoal, nada mais é que algo que Deus coloca para você venha se edificar. Você acha que Deus não vai querer dar uma ferramenta para você, para que você seja cada vez mais crente? Deus, Ele não vende as coisas dele. Deus não vende o Espírito Santo dele. Deus, Ele não barganha o Espírito Santo dele. Isso Ele dá de graça. Não tem como a gente comprar o Espírito Santo com as nossas obras, com a nossa carinha de anjo, com tapinha nas costas de pastor. Isso aí não rola. Com Jesus não rola assim. A gente vai ver um homem chamado Elimas, ou Bar Jesus na Bíblia, que ele viu os apóstolos operando de maneira sobrenatural. Ele viu Pedro fazendo milagre. E ele era mágico. Ele era acostumado a ganhar o povo no ilusionismo. E tem muita gente no dia de hoje que ainda ganha o povo com ilusionismo. Sabe, ilusionismo na palavra. Eu vou fazer isso, não faço. Consegue levar os outros no bico. Faz daquele somebody love lá e tal. Está acostumado, e o povo procurava ele. Ele era querido pelo povo. Até que ele viu o Pedrão fazendo milagre e tal. E ele colou em Pedro e falou: cara, eu quero esse Espírito Santo aí para mim. Quanto que é? Quanto que é? Porque ele estava acostumado com isso. A vida do cara era isso. Era tudo através do dinheiro. Era tudo através da barganha. E Deus, Ele não trabalha com barganha. Deus, Ele trabalha com sinceridade de coração. Ele trabalha com fé. Pedro olha para ele e fala assim: para trás de mim, que você está em fel de amargura. Eu vou orar para você para que você seja salvo ainda, porque o negócio para você tá feio o negócio para você, cara. Porque ele não entendeu nada. Ele queria o quê? Ele queria aquele poder, ele queria o Espírito Santo para poder fazer mágica. E gente, infelizmente eu vejo nos dias de hoje, ainda tem gente que busca o revestimento de poder para fazer gracinha na frente dos outros. Para poder, eu vou chegar lá na casa lá, eu que vou curar a pessoa lá. Tem que ser eu. Exibicionismo puro. Deus, em primeiro lugar, Ele vai colocar o Espírito Santo em você, para trazer de dentro de você quem Ele realmente quer. E talvez por isso você vai ter que passar por algum deserto da vida, para que você possa realmente usar esse poder dele com responsabilidade. Muitas pessoas aqui já têm passado por isso que Deus vai começar a derramar algo novo aqui nessa casa. Porque para aquilo que nós estamos entrando, para aquilo que nós estamos vivendo, não tem como você ficar sem isso. E eu sei que Deus vai equipar essa igreja com esse poder do Espírito. Amém? Vamos colocar em pé?